Olá, eu sou o Herbert Bianchi, editor de vídeo, fã do seriado Scheider, exibido na TV brasileira em 1990, 91 e 92, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos falar de um livro fantástico, que é a biografia desse profissional que veio nos brindar, Gilberto Bomba. Muito obrigado. Muito bom, viu? Fico feliz de estar aqui. Faz muito tempo que eu queria conhecer você pessoalmente, que seu livro saiu pela editora Laços, tá? E o grande sucesso, e uma história de superação. Conta um pouquinho onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória e até a gente chegar quando que você decidiu fazer o livro. Eu sou baiano, né? Nasci no semiárido do Baiano, né? Mas Pegou sol bastante lá, né? Quando tá frio tá 25 graus, 22, o pessoal fala que tá frio. Na realidade, meu irmão mais velho já tinha nascido, ele tinha problemas sérios de saúde. Morávamos, né? Eu não existia, eu fui concebido em Budas das Artes, no Jardim Santa Teresa, mas lá início da década de 70, né? E aí meu pai decidiu vender o que tinha para ir para a Bahia para ver se meu irmão tinha mais saúde. Chegando lá, minha mãe já saiu grávida de mim e nasci no dia 10/10 de 1973, graças a Deus, né? E tô aí, vim para cá criança. Sou de origem paupérrima, graças a Deus, não tenho vergonha disso, porque você tem que começar em algum momento da vida, não importa onde você esteja. Então não é motivo, pelo contrário, eu até falo isso para que os que estão assistindo não desanimem jamais dos seus sonhos. Meu pai era pintor de paredes, minha mãe do lar, e meu pai procurou sempre nos trazer bons exemplos de honestidade, palavra, hombridade, né, para com o próximo. E com grandes dificuldades aí fui estudando, sou policial, graças a Deus. Opção ideológica, amo ser policial, porque acredito que é uma das profissões, né, tirando outras, extremamente importante na sociedade para defender as pessoas mais fracas, os desinformados, dos seus algozes aí que porventura tentem fazer contra a integridade física ou patrimonial deles algum ato lesivo. Roberto, interessante porque assim, você não veio de uma família de policiais, né? Não. É engraçado. Você pensava assim? É engraçado isso, eu sou o primeiro policial na minha família. Tá, né? mas foi filme que te influenciou alguma coisa? Primeiro começou porque assim, no final da década de 70, início de 80, eu morava na região, num bairro muito violento, absurdamente violento, onde era normal você pular corpos todas as noites, e naquela época não existia uma política de segurança muito ativa e morávamos em barraco mesmo. As mulheres precisavam ir até os portões, colocar uma vela para iluminar, porque não tinha luz nem nada, e ali os marginais só respeitavam a presença de senhoras, de mãe de família, e ali eles davam tempo. Mas eles vinham dando tiro aleatoriamente em animais, em portões, e nós não tínhamos quem nos socorrer. E em um desses dias, minha mãe estava grávida, da primeira gravidez dela gemelar, e a polícia perseguindo um marginal, esse marginal conseguiu adiantar-se, pôr minha mãe de escudo. Eu lembro-me perfeitamente, porque ela era muito pequena, minha mãe passando mal, e aí nasceram meus irmãos, né? Um já nasceu morto, o outro ficou na incubadora. Como nós éramos paupérrimos, muito simples, não tínhamos dinheiro para pagar, tiraram meu irmão da estufa para colocar alguém que pagou, e eu infelizmente acompanhei a ida do meu irmão, ele piorando em casa, vendo o desespero da minha família, né? Entendia que meu irmão tinha ido, entendia que minha mãe estava sofrendo, mas
eu fazia o que eu podia, né? Sim. Ali naquele momento que era rezar, acreditar em Deus, que ainda muito criança não tinha muito entendimento, mas se fez presente a presença de policiais naquela região e esses marginais foram retirados da sociedade. E aí eu via minha mãe mais feliz, por ter mais calma, porque inclusive esse marginal foi tirado da sociedade como tantos outros. Aí eu falei comigo, vou retribuir para a sociedade o que eles fizeram, eu vou ser policial também. Me espelhei nesses heróis, né? Digo aqui toda a carreira policial, toda. Não quero saber de A, B, C ou D ou da camisa. Uma vez policial, sempre policial, independente da região ou da forma que você age, você está protegendo alguém mais fraco. Eu quero parabenizar todos esses guerreiros. Sem dúvida. Que doam a sua vida diariamente em detrimento do próximo, não esperando reconhecimento de ninguém, por diversas vezes mal entendido. É mais força interior. Mais força interior, porque assim, eu já estou completando neste ano 26 anos de carreira. É até engraçado porque eu não consigo tirar o divino, eu acredito em Deus, para mim é inquestionável a existência divina para a minha pessoa, não quero invadir a individualidade de ninguém, mas era para eu ser policial desde os 18 anos. 18 anos passei no meu primeiro concurso, mas não tínhamos naquela época muita tecnologia, perdi meu segundo concurso, que eu passei também na escrita, perdi a fase final, mas como Deus sabe que tudo tem sua hora, aos 23 anos eu ingressei na carreira de policial e sinto-me realizado. Já efetuei diversas prisões e procuro sempre incentivar aqueles que querem entrarem com calma, entrarem devagar, porque é um trabalho que exige muito do seu emocional, do bom senso, né? Para que você possa ajudar o próximo e também você saber suportar as incompreensões da carreira. Ô Gilberto, ao contrário que, por exemplo, você vê nos filmes e tudo mais, no filme você vê assim, o herói ele coloca, por exemplo, uma roupa de policial, ele vira um Superman, né? Tal. Quando você tira a farda, você ainda não se livrou, né, de todas as preocupações do dia, né? Não tem como você se livrar. Eu vou dizer que é ilusão daquele que acredita. E quando você vai para o trabalho e coloca, você também não vira super também. Não vira. Mas, infelizmente, tem alguns, nós chamamos de recruta ou novinho, eles têm essa ilusão, né? Eles são mais muito dessa vida emocional, virtual, né? Porque quando você sai numa ocorrência, a milhão, tentando socorrer, infelizmente já tive diversos colegas que bateram viatura, capotaram, morreram, né? Na ânsia de querer ajudar, de prender mais um marginal, cumprir o seu dever, é onde eu falo que você precisa controlar a emoção com a razão, né? Porque naquele momento de milésimos de segundo, você precisa decidir pela sua vida, pela vida de terceiros, pela integridade física, até do próprio indivíduo, onde depois haverá anos para te julgarem. Então, antes de mais nada, precaução, bom senso, sem acelerar muito, pés no chão, porque a vida é longa. Legal, não, mas a história fantástica. E como que você decidiu transformar, então, toda essa carreira sua em Boa pergunta. Essa é a pergunta. Como vocês podem ver, você é o senhor do seu destino. Certo. E aqui é uma história de superação. Eu falo dessa forma, existem vários motivos. No decorrer da minha carreira, eu encontrei muitos admiradores, principalmente crianças. Em comunidades, né? Porque meus trabalhos sociais antes de eu ser policial. Eu sou fruto de trabalho social. Então eu me sinto devedor disso, de voltar isso para a sociedade. E você conhece muitas áreas de São Paulo, né? Muitas. Trabalhei. Mesmo quando existia o Waze, você já andava, né? Nossa Senhora! Eu trabalhei num município aqui da Grande São Paulo, aqui, onde chegou a ser considerado mais violento que
países em guerra, porque o que se matava-se de pessoas era um absurdo. Hoje, graças a Deus, tem meses que passam aí que não se mata, não morre ninguém por homicídio. Mas, principalmente esse livro, ele surgiu, é estranho, eu vou explicar isso. Estranho porque eu pratico esporte desde a minha adolescência. Bacana. Né? Então eu sempre acreditei que policial tem que ser o símbolo de honestidade, retidão, compreensão. Então já veio o esporte para eu poder me defender, né? E isso eu sempre acreditei para somar com o meu trabalho, porque Corpo, são e mente sã, né? Corpo, são e mente sã. Não tinha para mim hipótese de não ser policial. Não existia isso. Eu não sou policial porque achava bonito andar armado. Não, eu tinha certeza que eu ia ser policial para ajudar a sociedade, para não passar por aquilo que a minha família passou. Eu não tinha outra. Esse é o primeiro passo, quando você na questão do livro. O segundo passo, eu procurei agregar valores morais, éticos. Então, para você ter ideia, quando eu entrei nos meus 23 anos, eu não sabia o que era uma porção de entorpecente. Eu vim conhecendo no meu plantão policial. Entendi. Nunca tinha bebido nada de álcool, porque eu logo associava que álcool, com onde eu morava, depois as pessoas estavam brigando, não conseguia entender. Se as pessoas estavam bebendo para se festejar, daqui a pouco estava brigando. Então, para mim, tudo aquilo que era destrutivo para o ser humano, eu associei isso naturalmente de forma negativa. E busquei as artes marciais e a musculação para formar meu caráter, minha índole e tudo, né? Com os ensinamentos que meu pai, por mais que lhe faltasse palavras, pela falta de estudo, eu procurei sempre buscar o melhor dele, né? Porque eu sempre entendi isso naturalmente, que se você tem consciência que você quer algo, antes de mais nada, você precisa dar. Então, se você quer ser amado, você precisa amar primeiro. Perfeito. Então, se eu tinha consciência que faltava algo para mim, eu nunca procurei pôr culpa em terceiros. Então, eu procurei ser sempre um aprendiz para que depois eu pudesse ensinar a terceiros. E isso eu veio aí eu acabei agregando isso nos meus trabalhos sociais e no trabalho policial, né? E aí surgiu o Gilberto Bomba, né? Que Bomba é apelido de academia, né? E graças a Deus eu tenho uma história longa na polícia e que incentiva terceiros. Mas, voltando à sua pergunta, como surgiu, tem um problema que tiver uma ocorrência que aconteceu comigo, isso é uma das. Eu fui no fórum buscar um menor infrator, está quase fazendo sua maioridade, e eu não conheci ele falou assim, você não está me lembrando de mim, bom? E eu olhei para ele, né, já visivelmente desgastado pelo uso intenso de substâncias entorpecentes, e aí eu lembrei, ele conversou comigo. Ele era um menino carente também, que ia na delegacia engraxar nossas botas, nosso sapato, e a gente dava almoço para ele, pagava mais, e ele falou que ia crescer, ia ser igual eu. E infelizmente esse cidadão não está mais entre nós. E eu vi diversas pessoas que ingressaram no crime, que a maioria deles seriam grandes empresários, grandes líderes, grandes engenheiros, médicos, mas não souberam ou não tiveram força bastante de dizer não para o crime. Sim. Aí eu vejo o quanto faz falta um trabalho social, para dar uma estrutura. Para dar uma estrutura, porque quem faz parte do trabalho social sabe que no momento que você pega enquanto bebê, é mais fácil depois quando já está corrompido, né? E aí o trabalho de você pôr essa pessoa com uma visão social diferente, de que ele consegue muito mais trabalhando, sendo honesto, infelizmente a maioria das vezes não consegue. Então, eu estou policial, sabe lá Deus até quando, né? Porque está chegando o meu tempo, mas eu posso ficar um pouco mais, mas eu procuro trazer essa mensagem, né? Que você é o Senhor do seu destino, que nós, independente de onde você
nasceu ou está, você planta o seu futuro a cada segundo da sua caminhada de hoje. Perfeito. Porque eu sou policial, não é porque ninguém me incentivou. Pelo contrário, todos ao meu redor sempre me desestimularam. Eu era aquele garoto chato, eu era tido como chato, né? Como Locke, que era a nossa fala, né? Ah, quer ser polícia, porque ser polícia na minha época era sinônimo de ser certo. Ok. E muitos desses que iam de mim já morreram. É verdade. Ou por overdoses, ou por uso de substâncias, ou cometendo crimes. E aí eu quero trazer essa mensagem para as pessoas. Que eu falo isso nas minhas palestras, inclusive eu faço uma palestra que eu até faço uma brincadeira com as pessoas, eu ponho algum valor lá, e eu falo para você, ó, se vocês provarem para mim que vocês não conseguem ser o que vocês querem, eu te dou esse valor. Mas assim, vocês só precisam provar um, eu vou dar várias profissões aqui para vocês. Médico, engenheiro, tudo que você quiser, astronauta, presidente, tá? Que eu falo para as pessoas que eles têm o mais difícil, vida e saúde. O que você vai fazer com isso já é um outro aspecto. Eu então dou uma receita, eu procuro fazer uma receitinha aqui. Perseverança, mais resiliência, mais persistência, mais foco é igual a objetivo. Perfeito. Então as pessoas, eu vejo muito que as pessoas querem atingir objetivos, só que eles não querem abrir mão da sexta-feira de bebedeira, do sábado, do domingo. Não combina, sucesso e realização não combina com festa. Né? Porque A festa é um complemento. é uma festa, um complemento, exatamente, porque eu sou formado em Direito. A faculdade que eu me formei era a maior grade curricular do estado de São Paulo, de segunda a sábado. Certo. Né? E eu sempre trabalhei não só na polícia, como fiz bicos de segurança para poder me manter. Aí as pessoas, às vezes querem pegar o paralelo, eu falo, veja bem, às vezes você está ganhando mais do que eu. Porque eu estou trabalhando sem parar, e você tem finais de semana, tem férias, tem isso, tem aquilo. Você só não conseguiu o que você quer porque você não persistiu. Então isso falta muito hoje na nossa sociedade, incentivo. Ah, que ninguém me incentiva. Eu falei, você tem que ser o seu incentivador. Você tem que ser a pessoa que você olha para o espelho e fala, vai lá que você consegue. Né? Vai lá que eu acredito em você, mas tem que vir de você. Porque se você for esperar que as pessoas deem os louros da sua vitória, você não sai nem da cama no outro dia. É verdade. Ô, Gilberto, e atualizando para esse momento atual, na pandemia, você sentiu muita diferença não? Do que você lá? Com o lockdown e tudo mais? Olha, infelizmente eu atendi a ocorrência que pessoas se suicidaram. Idosos. Os filhos, os netos, os sobrinhos netos, querendo preservar, deixou o idoso recluso e entregava os alimentos no portão e ele entrava, neto e tudo. No dia que eu fui até, era uma senhora já viúva, chegou lá, ela tinha se enforcado. Então assim, eu senti muito, porque assim, não só isso, como eu perdi vários colegas. Né? Nesse caso específico aí, a atenção era muito mais importante do que os alimentos. Exatamente. Infelizmente, carinho, né? Infelizmente ainda existe aquela impressão equivocada de que você protege seu ente querido deixando ele ali recluso. Não, você protege ele dando atenção, indo lá dar risada, Isso, carinho, carinho. Até porque quando você tira o idoso daquele dia a dia, você está tirando vida dele, porque a própria fisiologia tem atividade, ela anda, ela conversa, ela fala, e quando você deixa recluso, tudo aquilo morre. Tem que né? equilibrar o Equilibrar, exatamente. Infelizmente, ocorreram algumas ocorrências que eu pude ver, mas acredito que teve bastante. E até pessoas que tinham, eram portadoras de doenças, teve também problema de pessoas que cuidavam, porque não vou levar doença, mas na realidade acabou deixando aquele idoso passando
uma necessidade. Legal. Ô Gilberto, e hoje quando muda algumas leis também, você procura ler essa parte do direito aí também? Sim. Tá. Eu prestei concurso para delegado em 2008, né? Depois, pelo ritmo da minha vida, eu tive que desistir, mas eu estudei bastante e a gente sempre fica muito tempo na política num contexto geral. Sim. E eu vejo que o brasileiro ainda ele deixa pessoas influenciar essa opinião, né? Só que o mais interessante é que a pessoa não possui aquele conhecimento científico. Sim. Então vamos pega um jornalista, e aí eu falo para as pessoas, se ele fosse especializado nisso, ele não seria jornalista, ele seria um doutor, um formado naquela área. E eu vejo, e no Brasil, num contexto geral, eu vejo que falta uma questão de vontade de interpretar, de pensar. Eu não sei, quero meio ser equivocado, mas eu vejo um tanto quanto uma dificuldade da pessoa buscar conhecimento, né? Infelizmente a tecnologia trouxe isso, uma falsa ilusão de entendimento, porque ela é rica em conhecimento, mas se você não souber pesquisar, te traz pensamentos equivocados e se você não sabe selecionar, você vai crer em coisas que não existem, né? Perfeito. A gente precisa de uma pessoa como você na nossa política, né? Eu fico feliz porque tem alguns colegas que ganharam este ano, que estão em Brasília, né? Colegas de profissão, né? São excelentes profissionais, né? São excelentes profissionais. E eu acredito muito que nós precisamos disso, porque, principalmente você mulher, você que está ali, você mãe, você diretora, você professora, você assistente social, você advogada, porque a mulher, ela traz um tom mais de equilíbrio no meio, sim, né? É imprescindível a presença da mulher na política, né? E para nós podermos equilibrar isso, a mulher é mais focada, a mulher é mais minuciosa. Isso não são diferenças que não que a fazem melhor, é que cada um, eu entendo que Deus, cada um fez com suas diferenças para que nós possamos unir as forças e não para nos dividir, né? Então existe algumas facilidades na mulher e outras facilidades no homem que é para fazer de unir, porque toda e qualquer desunião para mim é inútil, né? Respeitar a opinião é imprescindível de cada um, mesmo que você não concorde. Então, né? Beleza. Ô Gilberto, nós estamos nas instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Opa. Você Eu que agradeço. uma vida inspiradora, né? Nós vamos escrever aqui também, mas você quer falar seus contatos? Minhas redes sociais, Instagram é Gilberto_Bomba e minha página é Gilberto Bomba. Me sigam, eu teria o prazer de responder vocês, vejam o meu trabalho, não só meu, mas também existe de muitas outras pessoas que têm boa vontade de querer colaborar e eu vou aonde precisar e colaborar com o meu trabalho voluntário, faço palestras antidrogas, palestras com Lei Maria da Penha, prevenção, tudo gratuito. Se tiver uma pessoa eu já vou, né? Porque mais vale ter 1, 2 do que ter 50 desatentos, né? Qualidade, não quantidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Você também, tá? Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Gilberto Bomba, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.